Vamos lá, pessoal. Mais um dia de leitura barra barra do livro barra barra do Al Brooks. Hoje nós vamos continuar. Nós terminamos na página 90, figura 3.3. Agora vamos começar padrões comuns de tendência, certo? Página 90. Sem delongas. Quem estiver assistindo no YouTube depois, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, entrar no nosso Telegram, que está logo abaixo aí da descrição do vídeo. E para os que estão aqui, está liberado. Interromper, perguntar, compartilhar conhecimento e assim por diante. Vamos lá. Sem delongas, deixa eu só já separar aqui quando eu vou começar a ler. Nas seções a seguir, há descrições de vários tipos de dias de tendência. Os nomes não têm sentido porque tudo que o trader precisa saber é como ler a ação do preço, que é o mesmo para qualquer padrão. No entanto, os nomes permitem a organização de padrões comuns, e isso torna mais fácil para os traders definir e antecipar conceitos importantes de ação de preço. Ou seja, gente, o nome por si só não interessa, né? Tem gente que dá nome de determinada situação, de outro nome, a gente faz mais só por questão de organização, mas o que interessa é a leitura do price action, a leitura do preço, do barra barra, do contexto, não importa tanto o nome que se dá a cada situação. Com todos os padrões de tendência, a única razão para aplicar nomes a eles é porque eles são padrões comumente recorrentes, e se você reconhecer um enquanto ele está se desenvolvendo, você deve se concentrar em apenas a favor da tendência e estar mais confiante em segurar para swing uma parte maior do seu trade. Os setups serão os mesmos durante os dias de lateralidade, mas você deve tentar pegar cada entrada a favor da tendência, não importa o quão fraco o setup pareça. E você só deve pegar entradas de contra-tendência após um rompimento da linha de tendência e apenas se houver uma boa barra de reversão e somente se ainda for capaz de entrar em todos os sinais a favor da tendência. Se você achar que está faltando alguma coisa, alguma entrada a favor da tendência, pare de operar contra a tendência e foque apenas no setup a favor da tendência. Então vamos lá, na prática. Ontem mesmo seria um exemplo isso aqui, ó. O mercado estava caindo forte aqui nesse primeiro momento do dia, né, aqui. Então você tem uma linha de tendência, você só poderia pensar em vender, né? Tava caindo forte, tanto que aqui deu venda, foi uma correção, mas a partir do momento ó, que rompe forte a linha de tendência, aí você pode já ficar atento e poder comprar. Até aqui, ó, na minha opinião, não poderia, até a 12. Você não poderia comprar a 12, mas na hora que você vê esse forte rompimento, aí já começa a liberar na próxima, tanto que ó, rompeu por cima, testou aqui por cima, aí o mercado voltou a subir. Então, a tendência, primeiro, tem que ter um forte rompimento. Geralmente acontece antes dela reverter. Raramente acontece uma volta em V. Esse dia aqui mesmo nós tivemos uma volta em V. Ó. O mercado estava subindo forte, já reverteu de uma vez. Quem, por exemplo, aqui nós já compramos, eu mesmo segui comprado até aqui em cima, só que de repente virou de uma vez. Paciência, nessa barra tem que estopar ou nessa aqui, ó. Eu lembro que deu a terceira barra, falei, gente, tem que estopar. 3 barras dessa aqui pode reverter o mercado. Tanto que ó, o mercado já ficou no modo sempre vendido. Teve um forte rompimento. Mas antes dele, você só poderia pensar em comprar. Lógico que tínhamos um contexto para trás, muitas barras de subida. Isso aqui foi uma reversão climática. Principalmente se colocar num gráfico de 15 minutos, vocês vão ver com mais facilidade no 15 minutos. Ó, uma tendência que já durava 10 ou mais barras, cerca de 20 barras, a dar uma barra maior de todas dessa subida, aí sim foi uma reversão climática. Aqui seria às vezes uma venda difícil, porque o movimento está de tendência, embora aqui permita. O Brooks, quando ensina reversões climáticas, ele até tem um exemplo assim, você vai vender para buscar aqui essa mínima, né, da barra de clímax, mas note que aí sim, aqui nós tivemos a segunda entrada para o mercado reverter, certo? Então, primeiro, um forte rompimento. Os mais arrojados, claro, pode fazer isso, essa entrada. Se o mercado continuar subindo, você só tem que ter a destreza de
reverter. Ele acabou de falar ali. Você pode entrar em operações contra a tendência, desde que você tenha agilidade de reverter a favor da tendência. Então, por exemplo, aqui está a lateralidade. Aqui, no meu ponto de vista, justificava comprar. Porque, ó, até esse momento era a lateralidade. Mas a partir do momento que aí o mercado formou uma tendência, opa, tem que estopar e tem que reverter a mão e só operar a favor da tendência. E note que se você confiou na tendência, mesmo esse loss com esse loss aqui, você acabou que recuperou muito mais do que perdeu e teve a oportunidade de ganhar dinheiro numa das situações que é mais fácil. Não é tão fácil que a gente fica com medo, né, de enfrentar a última puxada para baixo e ter reversão. Mas é onde o mercado se estica mais. Ó. Então, por exemplo, você está numa tendência, máximas e mínimas mais alta, stop técnico, adicionar venda aqui, adicionar venda aqui, adicionar, por exemplo, aqui, 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 até aqui, ó. Aí, ó, só ganhou dinheiro. Você podia adicionar, 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 vai fazendo parciais, adicionando parciais. Esse contexto é o melhor de todos para se fazer escalar para dentro, né? Escalar para dentro a favor da tendência. Onde eu parei? Aqui. Além disso, você não deve encontrar mais de duas. Aqui. Além disso, aqui, ó. Aqui que eu parei. Nas operações de contratendência, você deve fazer scalp de toda a sua posição. Então, quando você entrar contra a tendência, muitas vezes dá sim operações contra a tendência, mas você já só faz scalp. É improvável que o mercado reverta de uma vez. Lembrando, volta em V, acontece apenas 20% dos casos. Geralmente o mercado dá sinais, ele muda de ele faz uma transição. Leandro, Oi. até porque contra a tendência, né? Você tendo uma tendência dominante, você pode ser emboscado, que nem ele fala aí, né? O negócio pode reverter e você ficar na posição errada, né? Sim, que é contra a tendência. E contra a tendência, gente, é o que quebra a conta do pessoal. O pessoal depois quer escalar. A pessoa, por exemplo, ó, ele compra aqui, ou ele compra aqui. Aí não tem a destreza de reverter, não quer assumir, às vezes, a barra seguinte é de queda. Você tem uma, ó, existe também a reversão de duas barras a favor do movimento. Não é só contra, não, viu? Por exemplo, dá uma barra aqui, de repente dá uma barra aqui, reversão de duas barras. Dependendo do contexto, beleza, o mercado vai reverter. Agora, quando você tem uma reversão de duas barras a favor do movimento, essa etapa é a favor do movimento, para entrar a favor. Aí vamos lá, mas o que eu quero explicar aqui? Se o mercado está caindo, aí beleza, te dá um trade aqui, é uma terceira puxada, é uma cunha, você entra contra. Só que começa a cozinhar aqui, gente. Isso aqui pode se tornar falha da cunha. Se você tiver no canal estreito, as cunhas falham comumente e beleza, ainda te dá mais uma projeção disso aqui para baixo. Ó. Então, você tem que reverter. Você tem que reverter. Leandro, mais para frente no livro ele até comenta que é para o cara que está operando no scalp, ele fala para o cara que opera na tendência colocar mais ou menos a entrada dele, né? Aonde o scalp estiver saindo para voltar à tendência. Sim. Ele ensina isso aí mais para frente. Geralmente isso acontece porque eles, os scalpers, vamos dizer aqui, ó, quem comprou essa H2 aqui, ó, olha lá, ele fez um scalp. E é onde eles vão sair, ó, o comprador vai vender aqui. Por consequência, os vendedores fortes vão vender aqui também. Acaba que une os dois a favor da tendência. O scalper para realizar o seu lucro e o vendedor para se posicionar novamente, ou para se posicionar mais. Por isso Não, funciona a tendência. isso aí é uma visão assim, só o Brooks mesmo para ver um negócio desse. Não, fala a Não, verdade. nunca ninguém ensinou isso pra gente, né? O pessoal, você entrar na tendência, tem que esperar um pivô, pivô na média, tem que esperar diminuir força, olha os osciladores, não pode ter sobrepreço, né? Não pode ter, tá, eu esqueci o nome agora, sobrecomprado, sobrevendido, sabe? Você tem que olhar um monte de regras, indicadores. Não, a gente tem que olhar o barra a barra, gente, e setups. E às vezes, assim, ó, para nós aqui já é aquela questão de tentativas. O mercado, ó, caiu forte aqui. Tentou reverter uma vez, falhou. Tentou a segunda, falhou.
Então, você já tem uma... Não, aqui tem uma L2. Então, aqui para cima... Deixa eu amplificar aqui, para ficar bem prático. Eu já fiz aula sobre isso, mas só para mostrar, por exemplo, ó, essa entrada aqui. Ó. Vamos lá, vamos fazer a leitura, até para vocês exercitarem. O mercado está caindo. Aqui você teve a primeira tentativa do mercado de corrigir, de reverter, desculpa. Primeira tentativa de corrigir. Então, tenho uma L1. Aqui você tem o mercado na segunda tentativa de reverter. Aí você tem uma, né, H2 aqui. E quando o mercado volta a descer, aqui dá uma L2. Ou seja, ele tentou reverter duas vezes, não conseguiu. No máximo que conseguiu foi um scalp. Tudo que o mercado tenta duas vezes e falha, ele vai fazer o oposto. O que é o oposto da reversão? É a retomada. Então, por isso que funciona tão bem. Uma L2 a favor da tendência, principalmente se estiver aqui, ó, perto da média. Se estiver perto da média. Aí, aqui ainda, te dá uma barrona dessa, ó, uma barra careca contra, e que te dá uma impressão falsa de que reverteu tudo. Então, aí um monte de gente compra aqui ainda, fica mais armadilhado. E outra coisa, bem sutil, olha o que nós temos aqui, ó. Olha, um triângulo expandindo, que é nada mais do que uma lateralidade. Você está comprando no topo dessa pequena lateralidade. Aí pega um trade bonito desse aqui, ó. Então, ou seja, você consegue ver várias coisas aqui, fora que está a favor, né, da tendência. Beleza, vamos lá, continuando a leitura. Ô, Leandro, Oi, volta nesse gráfico aí, por favor, onde você estava mostrando aí. aqui mesmo? Isso, aí onde você estava mostrando aí na L2, essa barra, por exemplo, a 61, ela rompe fazendo uma L2, não faz? Porque assim, nós temos, aliás, um L1, nós temos H1 no rompimento da 50 e 9. da 59. L1, Aí a gente tem uma L1 no rompimento, na perda da 60, né? E na mesma barra a gente tem um rompimento fazendo uma H2. Eu estou falando isso porque você sempre fala que uma L3 é segura porque faz uma cunha, correto? sim. Então, se for contar nessa minudência, não dá também uma L3, Sim. a venda da L3? Sintética é uma L3. Só de você ter, ó, uma puxada para cima, segunda puxada para cima, terceira puxada para cima, por natureza, você já tem uma L3, uma cunha, né? No caso aqui, um triângulo. Qual que é a diferença de cunha e triângulo? Eu digo assim, porque Cunha geralmente é no preço, inclinação e ela estaria aí no triângulo é preço. horizontal. Eu digo assim, porque no caso a L2, essa L2 que foi pega, ela está num preço melhor, né? Então era para ser evitada, né? Não. Numa cunha, você ignora ser preço melhor, porque senão nunca funcionaria uma cunha. As cunhas, geralmente, a L3 ou H3, são preços melhores. Então, por Certo, exemplo, certo. ó, eu tô O aqui. contexto da tendência, né? Primeiro eu estou no contexto da tendência, então preço melhor, mas mesmo assim, deixa eu te mostrar um exemplo, até contra a tendência. Vamos lá, olha ontem. Olha ontem. Você tem, vamos lá, eu tenho um impulso aqui, né? H1, L1, H2, L2, H3. Olha lá, ó. Eu tenho uma H3 aqui com preço melhor de todos, ó. Melhor que esse, melhor esses dois também que empatado. Mas é uma cunha, um fundo em forma de cunha. Então, mesmo com o preço melhor, geralmente é melhor, aqui é um ponto de entrada. Porque já não é mais questão. Entre aqui e aqui, ó, essa H2, se eu for olhar o contexto geral aqui, essa H2 aqui está com preço muito melhor. Então, acredite que seja pegadinha, pode ser armadilha. Ainda mais se você não olhou os critérios. Ó. Não houve rompimento ainda, um forte rompimento, aqui está forte a queda. Aí essa H2 pode se tornar armadilha. Mas agora, quando você tem uma cunha, aí não. Aí pode ser preço melhor, preço levemente pior, ou muito pior, depende. Porque aí é contexto. Aqui nós estamos no fundo, né, do dia anterior.
segunda falha de rompimento do dia anterior, falhou primeiro, falhou a segunda, e aqui falhou a terceira. Sabe que a gente pode fazer várias leituras? Mesmo que eu estando com o preço melhor, o mercado foi embora. Agora, se você tiver desconfiado, aqui deu a segunda entrada. Primeira entrada da cunha, aqui ó, do fundo em forma de cunha, e aqui foi a segunda entrada. Esperava-se mais uma perna para cima. O tamanho que vai ser essa perna a gente não sabe, mas foi lá, foi até o topo do dia de novo. Essa questão de cunha, ficou claro? Qualquer dia a gente trabalha melhor questões de cunha, mas geralmente elas têm preço. Cunha tem preço melhor do que. São padrões de três puxadas no geral, né? Ó, essa aqui mesmo é um padrão de três puxadas, deu venda aqui. Agora pega esse aqui, ó. É um padrão de que cada vez lá, as Hs estão ficando com preço melhor, mas é um padrão de cunha. É que eu estava considerando que uma cunha necessariamente geraria uma H3, mas não precisa, pode ser um H2, Não, né? é puxada. Aí cunha você olha puxada. Então, vamos lá. Aqui, ó. Aqui eu tenho uma cunha bem clara e olha aqui, preço melhor. Olha que legal. Ó, gente, é um exemplo atrás do outro. O gráfico, os padrões, ó, primeira puxada, segunda puxada, terceira puxada. Aqui foi acionada L1, L2, poderia não, nem ter sido acionado, se ficasse lateral aqui, mas deu a terceira puxada, lógico que sempre vai ser acionada, às vezes uma L2, não tem problema, mas você vai olhar o padrão de três puxadas. O mercado tentou ir para cima três vezes e falhou. Aí, melhor ainda, aí você vende a mesma coisa aqui. Impulso de novo, olha lá, só reverteu a brincadeira. Impulso de novo, uma puxada, duas, três. Aí teve mais, né? Quatro, cinco, ou aqui você contaria uma só. Chegou uma hora que o mercado reverteu. Aí mudou de novo, ó. Subiu, olha lá, ó. Uma puxada, segunda puxada, terceira. E com a L3 com preço melhor. Poderia ser L2 com preço melhor, L1, L2, mas você está enxergando padrão de cunha. Padrão de cunha é exceção nesse sentido de ter preço melhor. E na realidade você teve a paciência de esperar, então, três movimentos, né? Bom, vamos lá. Nas operações de contratendência, você deve fazer scalp de toda posição. Além disso, você não deve encontrar mais do que duas ou três operações contra a tendência durante o dia. E se você o fizer, estará gastando muito tempo olhando para a direção errada e provavelmente perdendo grandes swings a favor da tendência. Então, é pouco, se você tiver numa tendência mesmo, evite ficar procurando contra a tendência, porque você está deixando de entrar a favor, de segurar a posição, entendeu? Fazer swing, buscar o swing do dia inteiro. Tendência não é assim, uma tendência do dia inteiro, tendência desde a abertura, gente, em média, 2 dias por mês, é 10%. Então, nós temos 20 dias úteis, mais ou menos 2 dias que vai ser tendência desde a abertura. Às vezes nós temos movimentos gigantes, ó. Aqui foi dia de notícia, aí o mercado geralmente lateraliza, certo? Mas esse tipo de tendência aqui é raro, ó. Mas mesmo assim, ele só começou depois do meio-dia. Talvez por algum cenário econômico, nacional ou mundial, olha lá, aí virou tendência, você já muda a forma de operar. Aqui ficou agressivo, né? Subia agressivamente, descia. Eu lembro que eu não consegui pegar essa venda, eu só peguei essa compra, não consegui comprar, pegar essa venda, mas depois o mercado aí ficou claro que era lateralidade, big up, big down. Você acaba que essa compra foi mais fácil de pegar. Aqui, essa vendinha também deu para pegar para o scalp, que poderia ser ó, perna 1, perna 2. Acabou que fez parcial, deu compra aqui de novo, tinha uma linha passando aqui, aí deu compra, aí chega aqui, olha lá, ó, topo aqui em cima, triângulo, e o mercado aí sim caiu de novo. Quem não conseguiu vender aqui, aqui em diante era para vender. Aí o mercado facilitou as entradas, né? Aí a favor da tendência, ó, se o sujeito segura, vamos lá, ele segura a posição nesse dia aqui. Aqui, gente, era muito factível vender. Aqui eu falei de venda na sala, porque eu lembro que aqui deu compra, aí eu até falei, é uma IOI, se ela falhar, gera uma venda. Falhou, não deu nem um por um, gerou uma venda aqui. Se segurasse, olha lá, ó,
Você ia fazer com um contrato só R$ 400. Fora que no meio do caminho, você tem. Aí você fica enviesado, porque você está enviesado na venda. Você acaba que você entra com mais aqui, faz scalp, aqui, faz scalp. Mas lembra que nós acabamos de ler, você tem que segurar a maior parte da sua posição. Então, ou seja, gente, aqui é a oportunidade, você adicionou mais um e vai vendendo. Você faz R$ 2.000, R$ 3.000 com 2, 3, 4 contratinhos. Que é um dos princípios que eu busco, né? É o princípio de eficiência. Fazer mais dinheiro com menos contrato. É o contrário de encher a mão e buscar poucos pontinhos. Isso parece até droga na mente da gente, no sentido. Eu lembro que eu tenho um exemplo que eu já contei para você muitas vezes, né, para vocês. Eu estava buscando 100 contratos, buscava 2 pontos. Então era 2.000 na veia, 2.000 na veia. Parecia até droga. Eu até brincava, dava aquela puxada, né? Como se assim, eu não sei como é que chama, é dopamina, né? Que dava no cérebro, dava aquela. Pensa, entrando de 2.000 na tua conta. Eu até brincava, eu preciso comprar um ar-condicionado. Deixa eu fazer um trade aqui. 2 pau, 2 pau, 2 pau. Fiquei 15 dias fazendo isso, deu 35 mil. E um dia perdi 40, porque na primeira entrada já errei. Foi 1,5 ponto e voltou tudo. Aí, na hora que deu 10 mil negativo, estopei. Fui fazer o segundo trade, perdi mais 10 mil. Sei que eu perdi 36 mil mais as taxas, deu 40 mil no dia. Não faz muito tempo, não. Sem ser esse dezembro agora, o outro. Faz 1 ano e meio isso. Então, não vale a pena. Muito contrato e poucos pontos, porque uma hora você se lasca. A não ser que você também use stops curtíssimo, né? De 2 ou 3 pontos. Mas aí também você vai ser toda hora estopado. Compensa mais buscar mais pontos. Torne-se mais eficiente, faça uma leitura e tente buscar mais pontos. Você vai se alavancar, vai levar uma vida mais tediosa, vamos dizer assim, vai ganhar menos no começo, mas, gente, nós não estamos aqui para operar 2, 3 operações, né, durante a nossa vida. Nós estamos para fazer mais de 10 mil trades, então, quanto mais monótono ficar, melhor. Quanto mais forte a tendência, mais você precisa estar segurando o swing a favor da tendência e não fazendo scalps contra a tendência. E uma tendência muito forte, todas as operações devem ser de swing a favor da tendência. Faça scalp com parte. E nenhuma operação deve ser scalp em contra-tendência, por mais tentadoras que sejam, certo? Quando você estiver familiarizado com esses padrões, você descobrirá que pode vê-los potencialmente configurando-se nos primeiros 30 a 60 minutos. Você deve fazer isso, certifique-se de pegar todas as operações a favor da tendência e manter para swing parte de sua posição. Às vezes você será estopado na parte do swing algumas vezes, mas continue fazendo uma parte, porque se o dia se tornar uma grande tendência, um único swing pode ser tão lucrativo quanto 10 scalps. Como o corolário, se você não conseguir ver a configuração de um desses padrões, suponha que o dia seja um dia de lateralidade e procure entradas em ambas as direções. Além disso, um dia de tendência pode se transformar em um dia de lateralidade e uma tendência na direção oposta a qualquer momento. Quando isso acontecer, não questione ou fique chateado com isso. Apenas aceite e opere, tá? Bom, busque a tendência, mas mudou, opere conforme tiver o ciclo ali na sua frente. Bom, vamos ver os setups que ele tem para oferecer. Os tipos de tendência. Tendência desde a abertura. Geralmente, essa é a forma mais forte de padrão de tendência. O mercado forma um extremo na primeira barra ou duas e, em seguida, forma uma tendência ao longo do dia, fechando no extremo oposto ou perto dele. Após as 2 primeiras horas de cada dia, especialmente se houver um grande gap, você sempre deve considerar a possibilidade de uma tendência desde a abertura possa estar se formando e você procurar entradas de swing. Então, sim, sempre temos que estar considerando isso. Tendência desde a abertura, geralmente ela já vai se formar no começo das barras. Por isso que ela é rara, não é sempre. Esse dia mesmo começou com lateralidade, 2 horas depois que ele entrou em tendência. Esse dia começou com lateralidade, a tendência mesmo veio mais no fim do dia.
Mas se nós pararmos para anotar, desde a primeira barra lá, nunca ela foi superada, aqui sua mínima, as duas primeiras barras já se tornaram mínimas do dia, o mercado aí lateralizou, mas depois voltou a subir. Se você olhar no diário, que você tem que aprender a olhar o diário dentro dos 5 minutos, gente. Não precisa nem ir lá. Um dia de tendência, né? Você vai olhar lá no diário, foi uma baita barra de tendência. Aqui é a mínima, aqui é a máxima, uma barra forte de tendência. Assim como essa aqui, ó. Nas primeiras barras, aqui foi notícia, né? Aqui foi o dia de payroll, se eu não me engano. Foi. 7 já pulou para o 10, isso mesmo. Aqui foi payroll. Mercado já caiu forte. Aí, ó, tendência forte. Até uma grande parte do dia. Aí depois que ele voltou um pouquinho aqui. Mas olha lá, ó, você devia operar só a favor da tendência. Só a favor da tendência. Aqui já deixou o mercado no modo sempre vendido. Essa barra muito grande. Veio 75%. Correção A, B, C na média. Aqui. Deu venda aqui. Se você não vendeu aqui, poderia vender aqui. Ó, insidezinha, segunda entrada. Pronto. Só fique a favor da tendência. Deu operação contra a tendência? Você não ia comprar aqui, ó, né? Se comprasse, vamos falar que se não fosse, ó, esse monte de barra aqui, você não se compra H1. Mas, olha lá, reversão de duas barras, ó, que eu acabei de falar, é outra entrada a favor da tendência. Pronto, você já pegou de novo. Aqui virou um triângulo, deu venda de novo. Aqui 2HM ou gap de 20 barras, né, na média, mais de 20 barras sem encostar na média. Primeira vez que encostou, deu venda de novo. Né? Contra a tendência, olha aqui, só aqui talvez dê um scalpzinho. Mas só que você vê, se você faz essa entrada, você tem que estar disposto a vender, ficar esperto. E o problema é que muita gente não consegue reverter. Então, às vezes é melhor ficar de fora e aproveitar a tendência. Pode haver uma pequena lateralidade nos 30 primeiros minutos ou mais. Ah lá, nós vimos um agora, né? Um exemplo, durou umas 2 horas. E em seguida o rompimento, mas a abertura do dia geralmente estará muito perto de um extremo do dia, a mínima ou em uma alta e a máxima em uma baixa. Esses dias muitas vezes abrem com grandes gaps e em seguida o mercado continua com a tendência em qualquer direção. Em outras palavras, um grande gap de baixa pode levar a uma tendência de alta ou de baixa desde a abertura. Então, dias com gaps, amanhã é um dia que pode abrir com gap. Segunda-feira, né? Se deu alguma notícia fim de semana, ali, ó, começo do dia abriu com muito gap, ó. O mercado ele caiu um pouco meio que forte aqui, mas não foi nada mais do que uma correção, ó. Aqui foi 50% do dia anterior, aqui caiu em forma de cunha, ó, uma puxada, duas, aqui, ó, H2 não foi acionada, e aqui 3, ó, uma puxada, duas, 3. E H2 não foi acionada, mas aí vamos pela natureza do movimento. Uma puxada, duas, 3. Aqui é como se fosse uma H3, não importa se está com preço melhor, acionando ou não a H2, aqui está o compra. Agora, aí também não importa o nome da rotulação que você deu. Se você deu o nome aqui, ó, aqui é H1, aqui é H2. Não, mas se você entendeu que aqui é compra, é compra. Aí eu veio e fez tendência, olha que legal. E mais gostoso ainda quando você está a favor da tendência, vem essas barras aqui, ó. Chama barra presente. Por quê? Todo mundo vai ficar feliz aqui, é um presente para quem está comprado. Dá uma barrona dessa, vem essa segunda, e olha aqui que interessante, ó. Dava para identificar que ela aconteceria. Se você tivesse com o canalzinho desenhado, olha lá, ó. Veio até o meio, H1 aqui, dava outra entrada, falha de L1, H1, de novo, pá, pancada para cima. Aí se você tivesse com o canalzinho desenhado, você já sabe que aqui você tinha que sair nessa barra presente ou nessas barras seguintes aqui. Terminei aqui? Terminei, né? Esse tipo de tendência é tão forte que geralmente gera continuidade na primeira ou 2 horas no dia seguinte. Portanto, os traders devem procurar entrar a favor da tendência e em uma correção após a abertura. A correção costuma ser em um tempo gráfico maior, uma correção de 2 pernas, como uma correção na média móvel no 15 minutos. No entanto, a maioria dos traders acharia mais fácil simplesmente ler apenas um gráfico ao operar.
Então, ou seja, muitos não olhariam 15 minutos. Por isso que eu ponho a média do 15 ele, o Brooks também usa, né? No de 5 minutos dele, ele tem a média de 15, do 15 e a média dos 60. Então, essas correções nessas médias são interessantes observar, né? E você tentar identificar se é correção ou se é impulso, que geralmente se for impulso de grande força para cima, grande força para baixo, é big up, big down. Geralmente aí vai ser lateralidade, não vai ser tendência. Sempre que uma tendência é tão forte que nunca corrige o suficiente para fazer você se sentir confortável, é tentador olhar gráfico de 1 minuto para encontrar a entrada com risco menor. No entanto, se fosse assim tão fácil, todos os fariam. O problema é que haverá inúmeros stops em todas as entradas de 1 minuto e isso vai te matar com o passar do dia. Você continua entrando a favor da tendência, mas seu stop continua sendo atingido por sombras rápidas e grandes. Se você quer ganhar dinheiro, fique com os 5 minutos e pegue cada entrada minúscula e você ficará chocado no final do dia ao descobrir que todas aquelas operações que pareciam que não poderiam funcionar, porque você estava vendendo a mínima do dia em um dia de baixa e comprando a máxima em um dia de alta, e com 1 minuto estava tão agitado, na verdade, que tudo, né, tudo funcionou. Então, ou seja, evite o 1 minuto, ele está falando aqui, foque no 5, entre a favor nos movimentos a favor da tendência. Ou 1 minuto, qual que é o problema dele? Se você ficar fazer a entrada nele, o teu stop você também vai querer usar no 1 minuto. Aí você vai acabar sendo estopado curtinho demais. Vamos pegar o último dia aqui como exemplo. Teve tendência? Não, o último dia foi lateralidade. Vamos pegar esse dia aqui. Vamos pegar esse pedaço aqui e vamos pôr no 1 minuto. Um minuto. Olha lá, dá uma barrona dessa aqui. Beleza, você vende aqui, vende aqui. De repente vem acima dela. Olha lá o que você faz. Ó, você vai estopar aqui. Se já não estopasse antes, né? Porque dá a impressão que aqui já reverteu. Mesma coisa, sei lá, vendeu aqui. Vendeu aqui, ó. Olha lá, você vendeu na média móvel. Aqui, na média móvel. Aí cai aqui embaixo, ó. Mas de cara já voltou, ó. E te estopou aqui. Você pôs seu stop aqui e de repente cai de novo. Você tá vendo cair no 1 minuto, vai ficar te estopando? É até isso que dá gás para o mercado ficar caindo. Aí ele estopa muito rapidamente. O que você deve fazer para entrar no 1 minuto? Uma das coisas que ele indica. Você vai ver onde uma parte ficou armadilhada, na hora que ele tiver que estopar, é onde você vai entrar. Se a tendência for muito forte, certo? Quando está subindo, descendo aquelas barras grandes. Agora aqui, gente, foi uma tendência de modo fraca. Essa tendência que ele explicou, fraca no sentido de parece que não quer nada. Ela está descendo barrinha por barrinha, devagarzinho, meio que a deriva. Opa, aqui ó, tá descendo a deriva, então você entra aqui ou entra aqui. Nossa, que agonia, dura 30 minutos para o negócio descer. Aí nem sempre você vai conseguir a entrada certa. Às vezes vai vender aqui, volta um pouquinho, mas ó, se você estiver obedecendo o stop técnico, é aqui. Olha lá, ó, pronto. Tá caindo o mercado. Se você vendeu aqui, vendeu aqui, vendeu aqui, stop técnico tá aqui. Rompeu, beleza, traz o stop técnico para baixo. E assim vai. Opere os 5 minutos, você tem que se acostumar com a monotonia. Agora, o gráfico de 1 minuto é frenético. Você vai ficar tomando decisão errada, vai ficar toda hora estopando curto, ou até técnico mesmo, mas o gráfico de 1 minuto ele é mais errático. No fim das contas, tantas perdas pequenas, que chega no fim do dia, você, né, saiu com grande loss. Enquanto poderia estar entrando a favor da tendência, a favor da tendência, a favor da tendência, chega no fim do dia, você vai ver que, né, até no curso grande, dá um exemplo. Eu imagino o mercado sendo um homem cheio de dinheiro que fica me dando saquinhos de dinheiro durante o dia. Chega no fim do dia, eu estou com um sacão cheio de dinheiro. É assim que tem que buscar operar, né? Nós temos que operacionalizar isso.
Deixa eu achar agora aqui meus gráficos para nós começar então a estudar esses gráficos. Enquanto isso, alguém tiver alguma coisa para acrescentar? Gráficos, barra, barra, 3.4. 304. Achei. O PIN não está funcionando, tem que reinstalar isso aqui. Essa figura sobreposta. Isso, vamos lá. Na figura, né? O ontem fechou fortemente. Olha lá, fechou aqui, ó, nesse clímax, lá em cima, né? Na barra 4, fechou fortemente, acima da máxima de um forte swing anterior. A primeira perna para cima foi climática, com muitas barras de tendência de alta, pouca sobreposição e apenas pequenas sombras nessa subida aqui, ó. No entanto, a correção para a barra 3 aqui foi forte, rompeu uma linha de tendência e se tornou mais provável uma reversão após a próxima perna de baixa, de alta. Além disso, a barra 4, olha lá, a barra 4 rompeu acima da linha do canal de tendência de alta e foi seguida por uma barra interna, uma possível barra de sinal, mas as melhores barras de sinais de sinal de baixa geralmente têm corpos de baixa, certo? Então, ó, nessa subida aqui, eu tive antes um rompimento forte, ó. Isso deu uma enfraquecida, querendo ou não, na subida, certo? Vou dar um exemplo. Ontem aconteceu isso e eu deixei de observar isso e perdi uma operação. Deixei de fazer uma operação aqui. O que foi? Nessa queda, ó, eu vendi aqui, nós vendemos aqui, né? Estava até no YouTube nessa hora. Só que, ó, note a força que já teve aqui, ó. Quem comprou aqui, eu acho que conseguiu até um swing, ou quase. Aí acabou que eu não observei isso e não comprei aqui, ó. Deixei de comprar, eu estava vendido. Acabou que me estopou aqui em cima. Lógico que eu já tinha feito parciais, beleza. Eu não saí no negativo, não, porque eu já tinha vendido desde aqui de cima. Nesse momento aqui, não. Só que aqui, por exemplo, aqui eu cheguei a adicionar. Então, desde que eu adicionar, eu devolvi parte, porque eu deixei de observar forte rompimento aqui. Esse forte rompimento e cunha, achei a cunha muito inclinada. Só que essa cunha estava inclinada, mas teve um forte rompimento aqui, ó. Teve um forte rompimento. Ou seja, já enfraqueceu a queda. Fora que no contexto maior era um movimento climático, ó. Então, uma reversão climática era factível. E onde que estava o stop técnico, talvez? Aqui em cima. Tanto que ela, mesmo assim, não foi estopado e voltou a cair de novo. Só que aí virou lateralidade. Então, gente, observar isso aqui, ó. Um forte rompimento enfraquece a queda, tá? E demonstra força compradora. Oi? E força compradora é cumulativa. Lembre-se disso. Força compradora, ela é cumulativa. O que que é cumulativa? Você está subindo, ó, de repente tem venda. Está subindo, tem venda. É vendedor se posicionando. Aí vai chegar uma hora que aí sim, olha lá, ó, eles vão pegar o domínio de novo. Ainda mais aqui estava alto. Eu não sei se ele vai falar de setup, ó. Você ainda tinha a máxima do dia anterior, que teve a segunda falha da máxima do dia anterior, que é um setup. A primeira vez, segunda falha de romper aqui a máxima do dia anterior. Olha lá, o mercado desabou. E quem espera por isso, né? A gente acha que não, vai ficar infinitamente para cima. Não, você tem que ser ligeiro. Ligeiro aqui, esperto, porque 50% dos dias o mercado reverte de uma vez, né? É, Oi. Você pode explicar de novo? A acumulativa, ele está subindo e os caras estão vendendo. Isso, à medida que eles vão vendendo, você vai olhando as barras, ó. Vai tendo barras de venda forte no caminho. Vamos mostrar no gráfico de ontem. Ah, entendi. Entendi. Ó, É a olha a barra força dessa 13 aí que você compra. falou. Por Aliás, mais que a tá 13 tá... caindo, ó. Olha aqui essa compra, tá vendo, ó? Uma barra boa, não é? Forte. Aí tá caindo. Barra forte, ó. Tá caindo. Outra barra forte. Isso é cumulativo.
é comprador grande que também está acumulando. Entendi. Perfeito, obrigado. Nada. Aí, isso é um fator para você observar. E é aquilo que nós estudamos na aula privada do Aprofundando, acho que foi quarta ou foi quinta, dessa queda aqui. Lembra que o Brooks, ele fala desse jeito, né, naquela parte lá do curso grande que nós estudamos. Eu olho, se está numa tendência de baixa, comprador não pode ganhar dinheiro, né? Nem por ordem limitada. Se ele estiver ganhando, não é uma tendência forte. Então você está vendo que quem comprou ponto de rompimento até serve, ó, a turminha aí que estuda comigo lá no privado. Ó, ponto de rompimento. Sempre tem vendedores, né? Aqui rompeu, tem vendedor aqui. Esse vendedor ganhou de não? Ganhou dinheiro? Não. Aí agora chegou aqui. O vendedor começou a ganhar dinheiro por ordem limitada. Ele vende A 13 ganhou. o comprador, desculpa, o comprador compra aqui, não ganhou dinheiro. Aí o comprador chegou aqui nesse ponto, aí ele ganhou. Opa! O Brooks fala, eu já mudo a minha forma de operar. Pontos de rompimento. Aqui outro ponto de rompimento. O comprador ganhou dinheiro? Aí sim, ganhou muito. Pronto, mudou a forma de operar. Já não é mais tendência. Porque uma Me- tendência mesmo, a parte contrária não pode ganhar dinheiro, ela tem que ficar sendo armadilhada. E mesmo na 15, você vê que ele já também não foi tão mais baixo, né? Quer dizer, na 11, 12, 13, ele já mostrou sinais de que estava esgotando a descida. Sim, padrão de Aí escada vem a diminuindo. 14 que já nem conseguiu fazer um fundo, mas daí vem a 15 tentando novamente e já não vai muito longe. E ainda fecha junto com a 13, na abertura da 13. Acabou. A Para descida quem já não foi. Já sabe, era. não, e tem o padrão de escadas diminuindo. Eu não lembro se no barra barra, eu acho que se falar, fala muito pouquinho. Quem fala mais isso é no livro Tendências. Ó, dessa puxada até aqui, 8 pontos. Dessa puxada até essa, 4 pontos. E dessa puxada até essa, 2. A cada novo rompimento de queda, vendedores estão mais fracos. Aí, ó, já dava todos os indícios que ia subir. Você tinha vários indícios aqui. Às vezes que a gente ignora, né? Não dá valor em observar. Mas se você observar esses detalhes, quem está comprando por ordem limitada no Stairs é algo mais sofisticado, né, gente? Desculpe pôr isso aqui agora na mesa, mas é um padrão sofisticado de Stairs no qual é bom observar. Eu parei aqui, né? Vamos lá. A barra 4 lá no topo, desculpa, a barra 5 no topo aqui, foi a primeira barra do dia e abriu na máxima do tique. A maioria dos traders não seria ágil o suficiente para vender abaixo da barra interna, mas seria razoável vender uma posição pequena no fechamento da barra. Então, ou seja, aqui, ó, se a gente observar, teve uma inside bar aqui, né? Na hora que já abriu aqui em cima, muitos não venderiam aqui de baixo. Eu, por exemplo, eu não seria ágil o suficiente para vender aqui, nesse movimento climático. Sei lá, às vezes eu teria medo de que a primeira vez que viesse abaixo de barra, voltasse a subir. Mas é um movimento climático, tá lateral, e você está vendendo falha de rompimento de lateralidade. Não é errado vender. Se você não vendeu, aí sim temos o setup da primeira barra. Olha lá, uma barra de tendência de baixa, então deveria vender aqui abaixo. A maioria não seria. Bom, já lemos todos, né? Aí era para vender abaixo da barra 5. Se você perdeu a primeira entrada, pode olhar para o gráfico de 1 minuto para uma pequena correção. Havia muitas. Para vender ou simplesmente esperar por um setup de 5 minutos. Quando há uma tendência desde a primeira barra, vender a primeira correção é de alta probabilidade, embora seja difícil de aceitar, já que você está vendendo perto da máxima de um grande movimento para baixo. Então, nesse contexto aqui, se você não entrou na primeira barra, qual que seria talvez o primeiro setup que você pegaria, que você esperaria para pegar, talvez? Vamos lá. Microlinha, lembrando dele, você traça a microlinha,
Primeira vez que ela rompesse aqui, você já põe uma ordem aqui, então talvez aqui você teria vendido. Se você é um vendedor do tipo sell the close, venda o fechamento, aí sim, duas barronas dessa, e essa aqui deu uma pequena continuidade, sell the close, ou vendedor do tipo FOMO, que o Brooks chama no curso grande, é vendedor desse tipo de movimento. Ó. Aí ele vai vendendo fechamentos. Ou outro padrão, a primeira correção, você vende abaixo dela. A primeira vez que vier acima de barra, aqui, ó, também deveria vender. E mas só que quanto mais você demora para vender, teu stop está ficando mais longo. Esse é o problema. Ó, mas deu certo. Quem vendeu aqui chegou na média, tinha que vender mais, porque senão acabava que você poderia ter que sair aqui, o mercado poderia reverter. Mas nota que mesmo quem vendeu a primeira vez que veio acima de barra, ele passou só um calor, mas depois voltou a cair de novo, né? E continuou forte. Outra entrada aí seria a L1 aqui, ó. Após esse forte movimento, veio aqui, fez uma bandeira em forma de L1, que eu vou falar para vocês, dependendo do olhar, vira até uma cunha aqui, ó. Certo? No curso grande mesmo, o Brooks ensina a gente observar isso. Ó, uma puxada, segunda puxada, terceira puxada aqui, ó. Você vai olhar, sem precisar olhar gráfico menor. Mas se você olhar o gráfico menor, você vai ver uma cunha aqui. Três puxadas aqui para cima. Porque aí a gente observa também as sombras, como movimento, só que sobe e desce. Aí você não precisa nem baixar para o gráfico menor. Você, e não importa, você olhando isso ou não. Ah, outra coisa que eu enxergo aqui. Bandeira de baixa em forma de topo duplo, ó. Querendo ou não, ó, o que que é para fazer aqui então, gente? Temos quatro motivos aí, três motivos, mais a média móvel. Temos uns quatro motivos aí para vender debaixo das 6. Já olhamos aqui, né? Por isso que, ó, cada vez mais é exercitando o olhar para essas coisas, precisamos abaixar para gráfico menor. A barra 6 deu uma venda de L1 e a barra 7, um movimento, um rompimento e uma segunda, uma correção em forma de L2, depois de romper abaixo da mínima de ontem. E a operação continuou em queda por cerca de $5 a mais. Olha lá, o mercado continuou em queda, fortíssimo, corrigiu, deu entrada de novo, ó, correção A, B, C na média, gap de 20 barras em relação à média, o 2HM, aqui deu venda de novo. Beleza? Vamos lá. A barra 8, reversão para cima e um segundo rompimento para baixa. Reversão para cima, um segundo rompimento para baixo, da linha de canal de tendência de baixa, traçada paralelamente da barra 6 à barra 7, né? E então temos duas pernas para cima, seriam prováveis. Aqui, ó, o mercado rompeu meio que forte, então duas pernas para cima, acaba que houve aqui, ó, implicitamente, ou foi uma só que seja, ou se foi essa aqui a primeira, aqui veio sombra, foi a segunda. Aí tem várias formas de observar isso, né? Aqui, ó, essa sombra pequena, acho que é mais provável, ó. Primeira puxada, né? Primeira perna para cima, corrigiu, segunda perna para cima. E então, duas pernas para cima seriam prováveis. Elas terminariam com uma venda de M2S na barra 9. M2S, o que que é? Ó, uma L2 na média móvel. L2, porque eu consideraria ou aqui L1 e L2. Eu também poderia considerar de novo aqui, ó, topo duplo, bandeira de baixa por topo duplo. Gente, independente se tivesse aqui acionado aqui, ó, não fosse uma L1, aqui seria uma L2, porque eu tenho um topo duplo. Todo topo duplo, por natureza, me gera uma L2. Como aqui eu tive geração de duas formas diferentes, eu poderia falar que é uma L2 aninhada. Não sei se já ouviram falar isso. É quando você tem duas formas diferentes que dá o mesmo nome aqui, a mesma rotulação. Então, ó, aqui é uma L2, porque aqui é uma L1, e aqui é uma L2, porque temos um topo duplo aqui, ó, bandeira de baixa, topo duplo. Então, aqui por excelência, e fora que pode ser cunha também, né? Você vai contar puxada aqui, aqui corrigiu de novo, aqui é a terceira.
Então, não importa o nome que você dê, mas é uma L2 alinhada, era para vender. E é uma M2S na 9. O dia se transformou em impulso e canal de baixa, então fechou perto da mínima. Olha lá, fechou aqui perto da mínima. Beleza? É dúvida? Eu vou pular o próximo gráfico aqui. Podem perguntar aí. 305 já está aqui. 305 é curtinho. Trezentos e cinco. Vou aumentar mais o gráfico, né? Só sobrepor ele aqui. O dia começou com uma tendência de baixa desde a abertura na barra 305, uma tendência de baixa desde a abertura. Ah, sim, começou a cair, né? Lembrando, lembra que falou? Às vezes na primeira ou segunda barra, ou no caso a terceira, tendência de baixa desde a abertura. Após um rally para a barra fechar o gap, a mínima de ontem, não foi mostrado. No entanto, a barra 4, mínima mais alta, que seguiu ao rally, a uma barra 3, ao rally, a barra 3, que rompeu a linha de tendência. Então, ó, tinha uma linha de tendência aqui. Aqui houve um forte rompimento, beleza. Testou o fundo. Querendo ou não, fez uma H2 aqui, ó. E começou a subir. A barra 2 também reverteu após a ultrapassagem da linha de canal, que não foi mostrada. Aqui, ó. Você tem uma linha de canal, aqui, ó. Houve uma overshoot. Overshoot. O que significa? Ultrapassagem. O que significa praticamente? Exagero. Caiu muito forte, exageradamente. E as coisas que caem forte, exageradamente, requer uma correção. Aí aqui ele fez o que se espera dos maiores movimentos, geralmente acontece no mercado, transição. Está numa queda, vira uma lateralidade, para depois ou reverter ou retomar a queda. Outra informação que eu vou dar para vocês aqui, 50% dos dias o mercado reverte totalmente. Então, deu essa queda aqui, você tem 50% de chance do mercado reverter totalmente, gente. Então, assim, não tem estatística de que, nossa, 80% das vezes vai continuar caindo, não. É 50% das vezes vai. Então, você tem que estar esperando no começo do dia, na primeira hora, 50% dos dias. Isso é muito. O mercado vai reverter totalmente. Nesse contexto, quanta informação aqui, ó, posso dar para vocês? Eu tenho aqui uma lateralidade estreita. Ela foi ultrapassada, foi atravessada numa perna só. São grandes as chances de reversão. Então, por exemplo, aqui deu a entrada, eu acho que relativamente fácil. Ou não, talvez a gente ia ficar, nossa, arame farpado. Mas, gente, era uma H2, ó. E H2 no começo do dia, nesse contexto aqui, arame farpado no começo do dia, você deve, assim, eu acho que ignorar. A não ser que seja um arame farpado que está durando muito. Mas nesse contexto aqui, eu tive também, ó, reversão de 3 barras, ó. Tive platô, tive vários motivos aí para comprar aqui, mesmo estando alto nessa pequena lateralidade. Força de queda já foi dissipada, né? Aqui estava forte, foi dissipado. Então aqui o mercado comprou. Beleza? Aí o mercado subiu. Retomando aqui, pessoal, lembrando que quem estiver assistindo pelo YouTube depois, deixa o seu like, se inscreve no canal, entra também no Telegram, tá logo abaixo aí, beleza? Lembrando que esse encontro nosso, qualquer um pode participar, é todos os domingos às 9 horas da manhã. Aos sábados nós temos uma aula mais liberada, na qual qualquer um pode entrar com qualquer assunto, mas essa é só a leitura do barra barra. Então, aos sábados é qualquer tema, às 15 horas, e domingo, 9 horas da manhã, é só sobre o livro aqui, barra barra. E todo dia também a gente transmite pelo mercado, ou pelo YouTube, né? A nossa sala das 9 às 10 da manhã. E depois o resto do dia é a turma, né, do privado que a gente opera, estuda, faz replay e assim por diante.
Para quem quiser mais informação, só entrar no Telegram logo abaixo. Vamos lá, retomando aqui. Deixa eu só deixar sobreposto aqui, para a gente dar continuidade. Aí. Por que as melhores tendências são tão difíceis de operar? Porque todas as entradas a favor da tendência parecem fracas e há muitas pequenas correções que armadilham os traders para fora do mercado. Gente, armadilhar para fora é quando o mercado mostra para você que o negócio é ruim. Então você fica de fora. E por isso que ela é difícil de operar. Você vê, vamos aqui, ó, vamos dar um exemplo, essas duas barrinhas aqui, ó. A tendência parece que está muito devagarzinha, não tem, sim, não se desenvolve, o preço não se desloca. Aí dá uma reversão de duas barras aqui, ó. Olha que reversão bonita. Aí você fica tentado a vender aqui, ó. Só que aí já na barra seguinte, já dá outra reversão a favor da tendência. Aí eu vou falar para vocês, muito tem dificuldade de reverter. Aí o que faz? Fica segurando. Quem nunca, né? Aí a tendência está subindo. Aqui você ainda deu sorte. O mercado voltou, você conseguiu sair no 0 a 0. Só que tem gente que também não sai. Aí, não, já segurei tanto mesmo, agora vai cair. Aí não cai. E você continua armadilhado. Por que funciona? Ele vai explicar ali. Porque vai tão devagar que as pessoas ficam perseguindo o mercado. Então ela entra, compra, de repente se arrepende porque não tá se desenvolvendo, aí sai, mas aí ela vê que não, a minha premissa está certa, compra de novo, né? Então são várias circunstâncias. Vamos ver aqui, quais que ele vai explicar. Nenhuma dessas correções na figura aí teria atingido um stop financeiro de 2 pontos, que geralmente é o melhor limite para usar em uma tendência forte, a menos que a faixa diária seja superior a cerca de 15 pontos. Vamos lá, vamos digerir com calma. O ativo dele lá, em média, ou pelo menos nessa época, era 12 pontos por dia. Então, acho que nós estudamos isso semana passada, eu não lembro se foi aqui no livro ou se foi no curso grande. Ele fala assim: você pega a amplitude média diária e 1/3 ou 1/4 é um stop coerente, certo? Então vamos trazer isso para o dólar. Se ele caminha em média 50 pontos por dia, 1/4 mais ou menos daria 15 pontos, né? Seria coerente, 15 pontos. Se o mercado tem época que anda 100 pontos por dia, 1/4 é 25 pontos. É um stop coerente num dia de amplitude de 100 pontos. Ficou claro isso? Então, trazendo em miúdos no caso dele aqui. Com tantas barras pequenas, os stops de price action são atingidos com muita frequência e faz sentido confiar no stop de 2 pontos original. Quando a tendência é forte, você precisa fazer o que puder para continuar comprado. Que aqui também, eu vou falar outra coisa para vocês. Quando abre com um gap muito grande aqui, ó, se o mercado for dar, às vezes quando ele vem fechar gap e a tendência é de baixa, é mais comum ser rápido. E quando ele vai para cima, num gap aberto de alta aqui, ó, o mais comum é o mercado subir devagarzinho, ó. Porque o pessoal já entende que às vezes já está caro demais e continua subindo, então ficam receosos de entrar. Agora, querendo ou não, para cair, cai de elevador, né? Subir, só sobe de escada. Certo? Também aqui tem uma informação importante isso aqui. Ele trata disso nos livros ou no curso grande também, eu lembro disso. Com um gap grande de alta na abertura, as probabilidades favoreciam uma tendência de alta ou de baixa. Sem venda significativa nas primeiras barras, havia uma possibilidade de uma tendência de alta desde a abertura. Então, os traders tinham que estar procurando comprar. A barra 3 foi uma H2, aqui, barra 3, e uma L2 que falhou. Todo mundo conseguiu identificar isso? Deixa eu fazer aqui. Bandeira, né? Aqui uma H1, uma L1, talvez aqui, sintética, ou aqui, né? Nominal foi aqui, L1. H2, L2, ó. Por consequência, eu tenho uma H3 aqui, ó.
Olha que ótimo, triângulo. Mesmo sendo horizontal, mesmo sendo arame farpado, eu tenho um triângulo. Ah, Leandro, essa compra nessa H3 era boa por qual mais motivo? Você tinha mais um motivo que você tinha uma lateralidade estreita e você tinha uma small bar ou uma barra pequena no extremo. Mais um bom motivo. A probabilidade maior era romper para onde? Para cima, né? Impulso, bandeira, mesmo sendo horizontal. Então, H3, small bar no fundo, a probabilidade de romper para cima. Então, você teria L2 armadilhada, né? L2 aqui, o mercado acabou que fez um topo duplo. Aí, o vendedor aqui ficou armadilhado. Então, favoreceu o mercado romper para cima. Mas, quando houver um padrão de arame farpado, você deve ser seletivo sobre as entradas e esperar até que um lado fique armadilhado, ou até que haja uma pequena barra perto da máxima ou da mínima. Lá, eu acabei de falar, small bar, no extremo, ó, abaixo aqui. Como essa seria uma possível tendência de alta desde a abertura, você só poderia estar procurando comprar por enquanto. Alguém conseguiram digerir essas várias informações? Qualquer coisa fala, eu reexplico, a gente reforça, porque são coisas importantes e básicas, gente, básico. Quem quer ganhar dinheiro com price action no mercado são coisas assim que vocês têm que estar dominando já. Procurar dominar. Então, nem que seja reassistir esse pedaço da aula, até digerir. Para mim, é porque para mim, olhando, para mim tá banal, mas às vezes, né, quem está começando vai sentir dificuldade. A hora é essa, tirar dúvida, ou depois assistindo de novo e tentando tirar dúvida. Vamos lá, continuando. A barra 4 foi uma barra pequena perto da mínima de um padrão de arame farpado em uma alta. E foi compra, embora fosse uma H3, também foi uma H2, desde a máxima da barra 2. Você não pode esperar para ver se uma H4 se desenvolverá quando houver uma tendência forte. É porque geralmente quando dá H2, o mercado ou falha de L2, falha de H2 aqui e aciona L2, às vezes o mercado vai fazer duas pernas, né? Para gerar H4, mas você não pode esperar por ela. Então na H3 você já vai comprar. E é possível que aí sim haja uma H4, mesmo assim você fica firme. Ah, Leandro, mostra um exemplo disso. No meu ponto de vista, o que ele acabou de falar aí aconteceu em exemplo que eu estava mostrando aqui. Acho que foi quarta-feira. Não. Aqui. Ó, só para vocês entenderem o que eu quero dizer aqui. Olha lá, nessa lateralidade, nesse arame farpado, ó, a tendência está forte, pernas fortes, mercado modo sempre vendido. Querendo ou não, eu tenho H1, L1, H2, L2. L2. H3. Aí, eu tenho a L3, olha lá, eu já teria que vender L3. Acionou L3, mas note que ó, o mercado ainda veio um pouco para cima. Fez você passar um pouco de calor. Mas aí acabou que veio a L4 aqui depois, ó. Mas não é para esperar a L4. Você já entra na L3, porque essa L4 pode não acontecer. Concordo? Alguém tem uma visão diferente? Então você já entra na L3. Stop técnico. Ou até aqui mesmo, ó. Nem aqui foi atingido, porque era triângulo. Certo? Então, se você esperar a L4 às vezes, você vai ficar de fora, então já deveria entrar na L3. Aí depois deu a L4 melhor ainda, né? De queda. Você quer vender, aí ó, deu uma L4 ainda negativa aí, então ajudando na queda. Vou sobrepor aqui de novo. As barras 1, 5, 8, 11. 1, 5, 8, 11. Foram 11, 14, foram todas compras de H2. Vamos digerir bem essa informação, porque muita gente tem dificuldade de contar.
Vamos lá, vamos ver o porquê. 1, olha lá, compra de H2. 5, H2 por quê? H1, L1, H2. 5. Por que a 5 foi H2? Talvez daqui, a L1, H1, desculpa, H1, L1, H2, L2. Será que recomeçou a contagem? 5? Compras de H2 eu não entendi por que foi 5. Para mim seria H3 aqui, ó. Foi entrada, né? De talvez H2, dependendo do jeito que estivesse contando. Não, eu não tenho. Como é que eu vou justificar isso? L1, H1, L2, H2. Não acionou aqui a L3, então continuou sendo H2 aqui. Beleza, foi entrada de H2. Ah, tá certo, é entrada, né? Foram compras de H2. Então, assim, as compras foram acionadas. Desculpa, não, erro meu. Então, foi acionada aqui uma compra de H2. Beleza. É coisa estranha, hein? Cheguei em cima aqui que seria. Elas seriam H2. Não, elas foram a entrada da H2. Beleza. 8. Aqui, H2 também. Embora aqui tá muitas barras laterais. H1, L1. Não acionou H2. L1. Aqui, H2, L2. Para mim seria H3. Mas ele está falando que é H2. Pode ser por causa de que tem impulso aqui dentro, recomeçou a contagem. Tá, 11. 11 sim, aí é uma H2 bem claro. Ó. H1, L1, H2. O mercado subiu. Aí que começa a ter impulso. Eu consideraria até H3, ó. Começaria L1, H1, L2, H2, L3, H3. Ó. Mas como teve impulso aqui, ele recomeçou a contagem. E 14 foi entrada. Ó, eu enxergaria isso aqui como triângulo, mas ele está dizendo que é H2 para qualquer negócio, gente. Não importa o nome que você dê, mas. Ó, L1, H1, L2, H2, L3, H3. Para mim, a 14 seria uma entrada de H3. Pode ser que eu errei na hora de traduzir o livro. Rodrigo, você que está com o livro em inglês, vê se não está falando em H3. Às vezes está errada a tradução. Minutinho. Deve ser H3 ali. Tá? Todas que ele falou ali, muitas delas. Apesar que a primeira foi H2 mesmo. Mas não se apeguem a isso, tá, gente? H2 já é para entrar. Cadê a foto? Vou sobrepor ela aqui. A barra 6 foi uma compra, pois houve uma falha de venda de cunha. Os vendedores estavam armadilhados. Aqui, ó. Essa aqui, ó. H2 long, viu, Lê? É É H2, isso mesmo. H2 mesmo, né? H2 é long. Long seria a compra. Né? Então, beleza. Ó, aqui, ó, a barra 6 foi uma compra, pois houve uma falha de cunha. Ó, gente, você tem uma cunha aqui, ó. Uma puxada, duas, três. Em lateralidade, em canal estreito, cunhas costumam falhar. Então, houve essa compra porque houve a falha de cunha. Não, a cunha começou aqui. Se a 6 foi a compra, aqui foi a compra, né? Então, aqui foi a cunha. Ó, cunha muito inclinada para cima tende a falhar. Acionou a venda aqui da cunha, falhou. Olha lá, aqui você já poderia comprar. Aí é aquele negócio que eu falo para vocês, ó, projeta isso aqui para cima. Ó, deu mais ou menos, deve ter dado mais ou menos aqui. Aí, gente, os padrões funcionam, você vê como é que é espetacular, né? Sim, funciona com muita frequência. A partir de quantas barras é considerado um arame farpado? Essa 12, 13 e 14, nesse trecho aí, isso aí não é o arame farpado? Cara, 3 barras já pode ser arame farpado. Sendo 3 barras horizontais, uma delas doji, com muita sombra, já é arame farpado. Isso aqui, ó, isso aqui já é um arame farpado, ó.
Isso já é um arame farpado, isso aqui é arame farpado. Só que no começo do dia, arames farpados, assim, eu ignoro eles e faço as contagens. Tanto que aqui foi H3, né? Então você vai comprar. Quais arames farpados que você não pode ignorar? Muito grandes. Se eles estiverem acima do comum, aí barras muito sobrepostas, fica perigoso. Mas arames farpados pequenos no começo do dia, sendo uma bandeira, eu sugiro ignorar, no começo do dia principalmente. Agora, é que no meio do dia tem 2 horas que fica o mercado bem de pouca amplitude. Aí, ó, aqui a pessoa se destrói. Eu lembro desse dia que nós ganhamos na queda, na subida, eu comprei aqui vendemos, beleza, deu para fazer dinheiro. E chegou aqui, teve gente que perdeu dinheiro, começou a perder, até se encontrar de novo. O problema é que quando você perde aqui começa da trade, ó, H2 ou H3 aqui na média móvel, cara, é uma ótima entrada. Olha lá, ó, e foi embora. Só que não foi tão embora, né? Acionou a compra aqui, veio abaixo aqui. Aí a pessoa às vezes usa o stop na própria barra. Aí se lasca, não usa um stop um pouquinho mais amplo aqui. Aí se mata aqui dentro, ficar revertendo toda hora. Então, mas enquanto o gráfico está formado aqui, tudo é lindo, né? Mas eu lembro que aqui, se eu vendi aqui eu reverti. Eu sei que aqui no fim, ó, eu vendi aqui e acabei vendendo mais aqui. Aí saí na média móvel, ainda deu para fazer um dinheirinho. Aí depois, sim, você fica de fora ali olhando o mercado. O que que o mercado está me mostrando? O impulso, 1, 2, 3 puxada para baixo. Então, isso aqui é uma entrada em forma de triângulo. Triângulo é a mesma coisa que cunha, só que horizontal. Aí a entrada de triângulo, beleza. Aí você se encontra de novo. Aqui gerou outra compra, porque lá, aí você vai seguindo a média móvel. Aqui você vai gerar outra compra de novo e arame farpado, ó. Ou TTR, né? Lateralidade estreita. Mas para que lado que ele provavelmente irá romper? Ó, a favor da tendência. Ó, e é arame farpado. Então você tem que ver contexto. No contexto, ó, eu estou tendo fortes movimentos, aí eu tenho L1, H1, L2, H2, L3, H3 aqui, ó. Já poderia comprar aqui, como acabamos de ler. Aí você vai ficar quietinho, que aí deu L4, H4 aqui. Opa, na H4 foi. Olha lá, mas no mesmo preço que você já estava. Até melhor um pouquinho, um tique. E era arame farpado. Mas pelo menos estava respeitando a média móvel. Você estava numa tendência de alta aqui, ó. Lembrando que, ó, nós vimos isso lá no curso grande, nós vimos essa semana. O Brooks lê 2 tendências. Aqui, ó, primeira perna aqui é uma tendência de baixa. Subiu, tendência de alta. Então, ele tem 2 tendências no dia. Se tiver mais que isso, aí ele para de olhar como tendência e olha como ou lateralidade ou como swing. No caso aqui, ó, bem claro, uma tendência de baixa, aqui fez uma tendência de alta, corrigiu, olha lá, tendência de alta. Aí começou a ter máximas e mínimas mais baixas, as mínimas majoritárias eram respeitadas, que ó, pega aqui era a mínima majoritária que eu tinha, né? A partir do momento que eu tive esse rompimento. Ó, mínima majoritária mais recente era essa. Aí o mercado subiu aqui, rompeu. Opa, mínima majoritária passou a ser aqui. Ficou lateralizado, continua aqui. Minha mínima majoritária. Deixa eu ir desenhando para ficar didático. Ó, quando rompeu forte aqui, ó, meu stop técnico estava aqui. Rompeu forte aqui, beleza, trago meu stop para cá. Veio, rompeu forte aqui, trago meu stop técnico para cá. Que é isso aqui define as minhas operações. Se, por exemplo, eu comprar aqui, comprei aqui, ou comprei aqui, stop técnico tá aqui, ó. Aí, a partir do momento que isso aqui subiu forte de novo, opa, stop técnico é aqui. Então, por exemplo, eu tenho que aguentar isso aqui. Se eu ainda acredito que vai subir, está demonstrando que vai subir, a média móvel está subindo. Rompeu aqui, ó. Rompeu e fechou acima. Stop técnico aqui, ó. Quase foi atingido, mas não foi. Aí rompeu forte, meu stop técnico passa a ser aqui com segurança. Tá vendo?
E é assim que se opera a tendência, gente. Os stops técnicos estão aí. Beleza? Essa questão de stop aí tecnicamente é legal seguir, observar, para não ficar revertendo, se matando ali e perdendo dinheiro. A barra 9, cadê? Eita, toda hora eu tenho que sobrepor aqui. Vamos lá. A barra 9 foi um relatório do FONC, foi um teste de rompimento da máximas das barras 2. Olha lá, ó. Deixando então isso aqui, foi um gap de projeção, que olha lá, testou aqui, deixou o gap aberto na barra 9, barra 2 e 3, e atingiu o stop de 0 a 0 no tique exato dos compradores desde aquele rompimento. Então, quem comprou ali, olha lá, ó, pegou o stop do 0 a 0 desse pessoal. Assim como no início do dia, durante o rompimento acima das barras 2 e 3, o mercado encontrou compradores agressivos no mesmo preço. Então, ó, nesse mesmo preço aqui, teve compradores agressivos e a partir daqui começaram a comprar. Aqui já virou um gap de projeção, né? O mercado provavelmente projetou isso aqui. O pessoal da sala vai entender melhor, porque a gente estudou isso aí semana passada. Aí, ó, gap de projeção. E olha como que é interessante. Vem aqui, testa de novo. Aqui é uma compra, porque, de novo, gap de projeção. Então, provavelmente, você vai ter pelo menos como teve lateralidade, essa projeção para cima, ou essa projeção aqui para cima, né, seria mais provável. E fez, né? Deve ter feito aí, visualmente olhando. Observe algo incomum na barra 10. Foi a primeira barra em 5 horas de negociação que teve um fechamento abaixo da média móvel e, portanto, seria provável que fracassasse, configurando uma compra. Tá vendo? A primeira barra que fechou abaixo da média móvel depois de tantas horas. Não, sendo 2 HM, 2 horas sem tocar a média, ou gap de 20 barras, né? São nomes dados diferentes pelo Brooks, conforme vai decorrendo os livros. Cara, deu mais de 20 barras sem tocar a média, primeira vez que toca, primeira vez que fecha abaixo. Aí, ó, é uma situação a ser observada. A barra 3 e 13 falharam nas compras de H2, que era o arame farpado. Ó. Aqui na 2, H2 falhou nesse contexto, mas quando há uma tendência forte, ou conte com um stop de 2 pontos, ou aceite a perda, mas se você assumir a perda, deve comprar novamente no próximo setup, nas barras 4 e nas barras 14. Ou seja, você comprou H2 e acionou uma L3, você pode até assumir ou você conta com um stop mais amplo, ou você, se der a compra de novo, você estopa e entra de novo. Duas opções. Concordam? Beleza. A barra 14. Quer ver? Deixa eu até dar exemplo disso, gente. Uma operação que eu fiz ontem. O pessoal até ficou na agonia comigo também, me sofreram comigo, né? Vamos dizer assim. E teve gente que estopou. Vamos lá. Eu tinha um motivo, fogo no facho. Era vender aqui, ó. Não era uma boa venda. Depois que você vende, mas porque aqui acionou H1, desculpa, L1, H1, L2. Aqui eu não quis vender. Acionou uma H2 e falhou. Eu falei, eu vou vender a L2 aqui. Mercado considerei como lateralidade, estava meio no meio, tá? Tecnicamente eu estava errado. Com o gráfico parado é mais fácil dizer isso. Aí, só que eu fiquei quieto porque estava em arame farpado e o que eu acabei de falar para o amigo agora há pouco. Arame farpado muito esticado, muito grande. Ó. Então ele costuma ficar em uma lateralidade. O que eu fiz? Vendi aqui, fiquei vendido. Em vez de reverter, falei: não vou comprar essa H3 porque ficou muito grande. Eu até brinco, isso aqui é maré turbo. Você compra ele, depois você se lasca. Esse tipo de compra aqui.
Aí eu falei, não, vou segurar. Aí chegou aqui e vendi mais. Beleza. Uma operação que eu passei calor por quanto tempo que durou isso? 40 minutos de agonia, né? 40 minutos parece uma eternidade quando você está perdendo dinheiro. Aí fiquei quietinho com a venda. Na hora que voltou, meu 0 a 0 estava aqui, ainda deixei até vir no fundo, ó. Ainda ganhei na operação. Ou seja, gente, isso é, né? Você faz essa leitura de mercado. Fiquei feliz no fim das contas, que me deu trabalho, mas recuperei. Aí, o que que aconteceu? Enquanto eu, por exemplo, fiquei vendido, teve gente que estopou aqui, ó. Aí depois até reclamou. Ah, mas foi muito forte a barra 30. Gente, o mercado faz isso mesmo. O mercado faz as coisas para te assustar. Foi muito forte aqui, mas o que que me dava a convicção de que o mercado voltaria a cair? Eu tinha uma cunha aqui, e na hora aqui, ó, olha lá, topo duplo, correção profunda, ombro, cabeça, ombro. Então, ou seja, eu vou ter duas pernas para baixo. Ou aqui de novo, aí você vai lendo barra barra, aqui acionou uma H2, ó. Eu fiquei tentado a reverter nessa H2, mas a barra de sinal foi muito ruim, ainda bem que eu não fiz nada. Fiquei quietinho na minha venda. Na hora que falhou a H2 aqui, aí que delícia, ó. Duas pernas para baixo. E o mercado fez. Quer ver? Ah, Leandro, mostra as duas pernas para baixo. Onde foi? Depois que falhou a H2. Uma perna, segunda perna. Aí, ó. Um tique que seja, é a segunda perna. Às vezes você vai ter pernas desse tamanho e às vezes você vai ter a segunda perna que é um tique só. É, Aquela é, barra, aquela barra 9 lá da figura do livro, a exemplo também dessa aí, de número 35 e a 36, que dá mais ou menos naquele mesmo sentido. Essa 35 fecha como um martelo, tipo um martelo. A seguinte é tipo assim, no caso, vamos aqui para 9. A 9 fecha como um martelo, a seguinte desatina no meio do mundo, e quando você vê essa barra subindo, e ela está lá em cima, ela parece que não vai voltar nunca mais, né? é, Aí o cara vai lá, estopa, e ele costuma voltar, eu tenho visto isso muito, não sei se tem sentido, e as cabeças se encontram, ao contrário, a primeira martela e a segunda fecha geralmente como uma estrela cadente, tipo isso, não é isso? Tem é o algum sentido? oposto, né? É o martelo ao contrário, né? Isso. É o que acabou fechando aqui. Só que, aí nesse contexto, essa barrona eu não venderia, porque, igual ele acabou de falar, o Brooks falou um pouco antes aí, nenhuma barra fechando a média, na média móvel, abaixo dela. A primeira foi a 10, ó. Então ainda geraria compra. Então você tem que ainda esperar 2HM, várias situações aí que pode acontecer. Agora, nesse contexto que eu estava, vamos lá, mais raciocínio aqui para, né, tornar vocês pensadores, não operador de qualquer jeito. Ó, aqui deu um martelinho também, um setupzinho, estava a favor da média, só que fechou uma barrinha muito esquisita. Deu fundo duplo aqui, ó, idêntico. Por isso que eu falei que eu fiquei tentado a comprar, mas eu falei, mas eu vou reverter de novo? Não, porque senão eu vou ficar revertendo demais no movimento que tá. Aqui estaria alto, ó, nessa lateralidade. Ah, mas, cara, aí na hora que veio abaixo eu fiquei feliz. Falou, não, agora vem até aqui. Por quê? Falhou fundo duplo idêntico aqui, ó. Aí na hora que falhou esse fundo duplo idêntico, isso aqui já era um scalp, pelo menos, para baixo. Que talvez foi esse o movimento, ó. Isso aqui projetado para baixo, ó. Eu nem tirei isso na hora eu só queria vir aqui para ter o lucro. Mas vamos lá, vamos fazer uma projeção de algo micro. Aqui, linha de pescoço, olha lá, ó. Falhou aqui esse fundo duplo, olha lá, eu teria esse movimento projetado para baixo. Tudo dava mais do que a minha saída, que era aqui. Mas quer ver? Se eu projetar com sombra e tudo aqui, não, aí faltou um pouquinho aqui, ó. Se eu projetasse com essa sombra. Mas vocês viram que o raciocínio da gente, a leitura, gente, você vai, de acordo com a barra, vai formando, é legal demais. Eu fiquei feliz, né? Assim, pelo menos do meu ponto de vista, aí naquele momento, resolvi uma situação perdedora só observando barra barra. Ah lá, a barra 14, é o que o amigo acabou de falar, foi uma armadilha de alta, a barra 14, que preparou o rally para o fechamento. Ou seja, a. Cadê 14? Aqui. Ah, não, agora é outra circunstância. A barra 14 foi uma armadilha. Ah, tá, porque acionou a inside para baixo, ó. Acionou aqui a L4, deve ser,
acionou e foi embora. Armadilhou e foi embora. Ela primeiro deu um sinal de compra e depois operou abaixo da barra interna, da insidezinha. Você não pode dizer nesse gráfico, mas foi o que ocorreu. Ela primeiro negociou acima da barra interna, depois abaixo dela e depois acima novamente. Tudo na barra 14. Executando stops dos traders que usam stop de price action em vez de stop de 2 pontos. E, em seguida, reverteu para cima uma barra externa que armadilha os traders para fora de uma tendência, geralmente leva a uma forte tendência, já que os traders são forçados a perseguir o mercado. Vamos lá, falar de tudo isso. Um stop de price action muitas vezes seria o stop debaixo da insidezinha, né? Compra aqui, embora o stop mais técnico seria aqui, tá? Mas muitos usam o stop na própria barra. Você viu que é stop de price action, o Brooks considera. Ele também é válido. Então, ou seja, acionou primeiro a compra, não dá para ver aqui, mas ele explicou que foi, acionou a compra, veio abaixo, acionou a venda, então chegou em cima, acionou a compra de novo. Então, olha lá, gerou a compra. Aí, como deu uma outside bar, muita gente tem medo de comprar nela, obrigando eles a perseguir o mercado porque ficaram de fora da compra, ou da inside ou dessa outside. Lembrando que ó, você tem o micro fundo duplo aqui na média móvel, então aqui justificava você comprar e ficar comprado. E se colocasse o stop aqui, que seja lá, você não seria estopado. Olha tanta informação legal aqui. E aqui o mercado partiu. Alguma dúvida? Alguma coisa para acrescentar aqui? Nós já encerramos por aqui a leitura, mas dentro de tudo nós estudamos, podem parar, mas vamos parar agora, que é lá, dia de reversão. Aí já é outro assunto, vamos continuar semana que vem. 16:07. Alguma coisa mais? Podem perguntar, enquanto eu anoto aqui. Que página que deu no livro aí, por favor? Vou já deixar o meu aqui engranado. Aqui, já achei, dia de reversão. Que vai ficar para semana que vem, então. Alguma coisa a mais, meus queridos? Queridas e queridas? Alguma coisa a mais? Então, beleza. Muito bom. Muito Bom domingo aí para vocês. Vamos descansar. Amanhã cedo, estamos todos na ativa novamente. Forte abraço, bom fim de semana.